Se esse gestor não tiver o vocabulário correto para apresentar aqueles dados de forma correta e convincente, ou seja, clareza na comunicação, ele não vai conseguir convencer a diretoria. No mesmo ambiente de trabalho, Cecília, você tem 5 gerações diferentes. Só que se a gente trabalha num perfil de gestão onde só ele pode dar a ideia correta é a minha, não é a do time, eles não vão mais falar. A comunicação, ela é condição para a construção de confiança. E hoje as pessoas perguntam muito, tá? Diferente do meu tempo lá, que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eles têm aquele formato deles, de gestão, mas eles não são flexíveis a mudar isso daí. A IA, ela tá só acelerando o processo. A cultura, quando ela é uma cultura madura, ela sempre começa pelo topo. Se eu compartilhar isso te beneficiar e você explodir na sua carreira, tá tudo bem. Não só falar, mas estender a mão e falar, o que eu posso te ajudar? Olá, líder! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima e aqui você encontra quinzenalmente assuntos que vão te ajudar a aumentar a sua confiança, expandir sua mentalidade, ganhar comunicação intencional para que você cresça na carreira e leve ainda melhores resultados para o ambiente que te cerca. Hoje eu estou aqui com o Maurício Mencarini e nós vamos falar de um tema extremamente relevante para todos os líderes e todas as empresas, que é a construção de confiança dentro do universo do trabalho e como isso potencializa os resultados dos negócios. Tópicos que quase ninguém comenta, mas que permeiam o ambiente corporativo e têm impacto direto na qualidade de vida das pessoas e nos resultados que essa empresa alcança, além da imagem dela perante a sociedade. Seja muito bem-vindo aqui, Maurício. Obrigado, muito prazer. Agradeço aí o convite. Como você disse, Maurício Mencarini. Antes eu era um executivo, hoje eu sou um consultor organizacional, trabalhando aí em empresas. O foco que eu dou hoje, Cecília, é justamente no maturidade organizacional e ele tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, no desdobramento das nossas ações aqui. Eu acho que vai ser um bate-papo muito bacana, muito gostoso do pessoal assistir a gente. E você tem muita experiência, né, Maurício? Conta um pouquinho, brevemente, da sua jornada, assim, o que você já fez, o que você já construiu, porque eu acredito que você passou por várias etapas dentro de uma empresa e agora olha a empresa de fora. Isso. E isso vai ser um olhar muito especial para esse tema. Legal. Bom, eu trabalho em grandes multinacionais, automobilística, a maioria delas, né? Não por escolha, mas apareceu para mim no mercado e é um ramo que eu gosto bastante e acabou sendo a minha carreira. Eu trabalhei primeiro na área de administração do pessoal, tinha muito contingente, vamos dizer assim, com relação ao sindicato, isso lá nos anos de 1990, onde o sindicato estava se fortalecendo, e aí entra também a parte de comunicação que foi muito forte. Depois eu fui trabalhando cada vez mais junto com gestores, entrei no processo de treinamento, desenvolvimento, cargos e salários, então tudo isso foi incorporando nas minhas atividades, me tornei um gestor, trabalhei em montadora, trabalhei no México, fui fazer lá um projeto de plano de carreira e sucessão, então tive assim, desafios com comunicação, que a gente no desenrolar da nossa conversa aqui eu posso contar também um dos desafios que eu acho que é bem bacana. Então a minha carreira, hoje ela é bem generalista, né, no aspecto de recursos humanos, mas como eu falei, eu dou foco na maturidade organizacional, que é justamente nos líderes, e é onde eu vejo que tem o maior gap dentro das empresas. Hoje eu não vejo que as empresas têm um ponto técnico a ser desenvolvido. Eu acho que é muito mais a maturidade, que aos poucos o pessoal vai entendendo aí por que eu falo tanto de maturidade organizacional. Perfeito. Tá? Vamos lá. Para a gente começar, Maurício, eu quero trazer um episódio que eu vivi com uma pessoa que eu atendi, que trabalha numa empresa muito grande, muito grande. Foi um episódio muito interessante, porque a gente estava trabalhando a comunicação, a autoconfiança, de posicionamento em reuniões.
E ela me falou o seguinte, ela não falava quase, uma profissional extremamente inteligente, com uma colaboração, uma possibilidade de colaborar muito grande, mas não contribuía. E aí foi o seguinte, eu comecei a trabalhar as questões do que impedia de falar, né, a questão da autoconfiança, segurança. Sim, com certeza. E ela falou uma coisa para mim, Cecília, isso que eu tô te trazendo foi o ano passado. Ok. Esse ano eu falo o que eu penso. Daí eu falei, e o que mudou? Né? Ela falou, eu entrei na CIPA. O que aconteceu? Ela entrou na CIPA, ela ficou com medo, perdeu o medo de falar, porque na CIPA ela tem o quê? Exposição. Não, ela tem a questão não pode ser mandada embora. Estabilidade. Estabilidade. Não lembrei dessa palavra. Ela tem estabilidade. Então fez isso criar coragem de se expor. Sim. Criou a voz. Agora, isso não é incomum dentro do ambiente corporativo, pessoas com muita competência, caladas, Sim. com medo de se colocar, medo de errar, medo de ser chamada atenção, Sim. medo de que o outro passe a perna. Sim. Né? Então, se eu falar, se eu colocar a minha ideia, ou se eu trouxer o que eu acredito, a outra pessoa pode pegar a minha ideia e levar. Isso é muito comum dentro do ambiente de empresa. Sim. E, para mim, na minha visão, você pode complementar com a sua visão, as pessoas elas acabam evitando conflito para resolver questões, e isso é falta de um ambiente que propicie relações de confiança. Sim. Perfeito. Como que você vê isso? Eu vejo que é muito a cultura. Tá? Por que é cultura? Porque se você trabalha numa empresa onde você tem uma cultura que é de represália, que não permite o erro, você não vai ter a liberdade de falar. Sim. Você vai se inibir. Então, tudo aquilo que apresentarem para você, de fato vai estar correto, porque você não vai se expor. Aí vamos complicar um pouco mais isso que você comentou, né? A inovação. A empresa, ela chega para a gente e fala assim, não, eu quero pessoas inovadoras, mas a gente está naquela cultura que não permite o erro. Exatamente. Então, se eu sou inovador, eu vou me expor. Agora, como que eu vou me ideias expor? Novas. Posso errar e aí vai vir a punição. Então, eu não vou ser inovador. Eu vou me segurar e vou continuar concordando com aquilo que a empresa me fala e a empresa me cobrando a inovação. Então, e aí acaba perdendo, eu vejo isso também, Maurício, a empresa acaba perdendo os seus melhores profissionais. Sim. Porque não dão espaço para as pessoas realizarem, nem para que elas possam colocar, muitas vezes, as ideias dela, que são, muitas vezes, fora da caixa. Sim, é isso que eu acho que é bacana, sabe? Por que eu tenho que pensar da mesma forma que os outros? Eu acho que as ideias que são fora da caixa são essas daí que fazem a gente prestar atenção no dia a dia. Só que se a gente trabalha num perfil de gestão onde só ele pode dar a ideia, a ideia correta é a minha, não é a do time, então eles não vão mais falar. Vão até tentar, uma vez, 2 vezes, e foram inibidos, então na terceira eles já não vão falar mais, entendeu? E aí acaba se perdendo aquelas ideias fora da caixa que você comentou, e ficando a do gestor antiquado. E o laço de confiança, porque onde do meu ponto de vista, se constrói a confiança? A comunicação, ela é condição para a construção de confiança. Então, Sim. Na medida em que eu compartilho com você, Sim. Vamos imaginar, eu sou sua líder. Eu compartilho com você os meus planos, eu faço relação das minhas ideias com a estratégia da empresa, eu compartilho com você como você pode colaborar, eu tenho uma comunicação clara, aberta, eu falo o que eu penso de você na sua frente, eu te ajudo a crescer na sua carreira, eu escuto o que você tem, as suas ideias, tudo isso vai formando um elo que vai gerando uma estabilidade na relação que propicia com que os resultados daquela área sejam alcançados de maneira mais rápida. Perfeito. E eu vejo hoje
Eu trabalho especificamente com comunicação, Sim. oratória e comunicação executiva. Perfeito. E eu vejo hoje como isso é um ponto de desenvolvimento. E o pior, o quanto isso atrapalha resultados que poderiam ser alcançados, mas que ninguém sabe que poderiam ser alcançados. É isso aí. É uma coisa muito, muito desafiadora. As empresas, elas têm processos, elas têm estratégia, mas elas não têm comunicação clara. E sabe o que acontece? Quando tem o planejamento, tem o processo e não tem as coisas claras, acaba o que a gente escuta de muita gente, de muitos profissionais, acabam apagando incêndio. Por quê? Porque tudo vira urgente. Né? Eles não têm aquele foco, acabam fazendo retrabalho, porque a comunicação não é correta, então vai e volta com a atividade, e acaba tudo sendo atropelado. Deixa eu aproveitar e comentar um exemplo que aconteceu, que vem muito de encontro com isso que você falou. Uhum. Eu fui transferido por uma planta de uma determinada empresa, e qual era o meu objetivo? O meu objetivo era justamente melhorar a comunicação com gestores. Por quê? Porque os empregados, eles estavam acreditando mais na comunicação do sindicato do que da própria empresa. Uhum. E o sindicato é muito bom na comunicação. Sim, vamos dar o braço a torcer aqui, que eles são muito, muito bons nisso. Eles sabem como inspirar, Sabem. E o que aconteceu? Chegando nessa planta, eu percebi que os gestores não tinham voz. E claro, era 10-0 para o sindicato, porque tudo que os representantes do sindicato falavam, os colaboradores acreditavam. Uhum. E não tinha uma contrapartida dos gestores da fábrica. Então eu fui entender por que os gestores não se comunicavam. Porque a comunicação não chegava até eles. Então eu tive que fazer um trabalho lá da diretoria, tive que padronizar. Quando tinha alguma comunicação importante, a diretoria autorizava a gente a fazer um trabalho em RH. Eu descia para a minha área, fazia junto com a minha área de comunicação um script, entregava para todos os gestores e falava, esse script não é para cada um fazer em um horário que achar. Nós vamos combinar aqui, hoje, 2h da tarde, cada um para o seu time e conversa. 2h30... Tinha o horário certo. O horário certo. Quando acabar, que isso daqui é rápido para não atrapalhar a produção, 20 minutos, no máximo, vocês liberam e passou o script. Isso significa que, quando o pessoal se encontrar em determinadas áreas, no meio do corredor, no restaurante, todo mundo já vai estar com a linguagem padronizada. Isso diminui tanto aquela fala de corredor que enfraquece imagem, resultado, gera ruído desnecessário. Né? Outra ação, quando tinha algum ponto específico, nós, em recursos humanos, nós reuníamos com a liderança, só com a liderança, e falava, olha, vai acontecer isso, vocês já estão sabendo. Se os colaboradores começarem a questionar, a resposta é essa. Ok? Então o que acontecia? Os colaboradores começaram a procurar a liderança e eles começaram a ter a resposta. E eles viram que o colega lá do lado, da outra área, tinha a mesma resposta. Sim. Então eles começaram a pensar assim, peraí, então o meu chefe está falando a coisa certa. Sim. Então quer dizer que eu posso começar a confiar nele, porque ele está me falando. Um super exemplo de como a comunicação bem clara, bacana, ela constrói confiança, principalmente no momento de crise. Né? Isso, então a gente conseguiu fazer com que esses gestores trouxessem o time para o lado deles e a gente conseguiu abafar a outra comunicação que era um problema para nós. Mas isso não foi de um dia para o outro, tá? Não é uma coisa assim e saiu em uma semana, tá tudo pronto, não. Nós tivemos que contratar também uma entidade com professores de MBA para trazer e fazer aulas dentro da organização só com gestores, explicando o que era comunicação, a importância,
como que você vai dar, se o empregado é um empregado resistente, como que você vai responder, se é uma pessoa mais passiva, como que você vai conversar, como que vai dar feedback. E foi um trabalho muito, muito bacana e que deu muito, e no muito fim, efeito. Não tive nenhum problema naquela plana, nada. Muito pelo contrário, viraram meus amigos. Que bom, muito parabéns. Pelo contrário, foi muito bom esse exemplo aí. Muito bom. E como você disse, né, eu acredito também que tem que vir de cima. E muitas vezes eu percebo que quando eu entro numa empresa para fazer um trabalho, geralmente a empresa ela contrata trabalhos de comunicação para os níveis de liderança, mais as primeiras lideranças. E eu até tive um caso, há um bom tempo, eu fui fazer um trabalho sobre feedback construtivo, chamava o trabalho. E aí eu fiz com eram supervisores, fizemos com o supervisor um trabalho lindíssimo. Daí os supervisores, mas meu gerente precisa entender isso, porque eu não recebo feedback assim. Isso. Então vamos para o gerente. Fizemos com o gerente, depois, mas meu diretor... E aí chega lá, para. Para. E como eu acredito, Maurício, que você falou da cultura, né, da comunicação, como certamente começa de cima e como isso exige que as pessoas que estão em cargos mais altos de liderança, que são muitas vezes aquelas que já estão estabelecidas em vários processos de crença, sim, do modo de fazer, do modo de acreditar, do modo de organizar, elas precisam desenvolver flexibilidade para poder entender cenários e se moldar a cenários diferentes, a perfis de comunicação diferentes. E isso é, do meu ponto de vista, uma das grandes barreiras à comunicação, porque você falou de cultura, vem de cima para baixo. Sim. Então a gente tem que sempre pensar na cultura que está lá no topo, que começa lá no topo. Sim, eu entendo que a cultura, quando ela é uma cultura madura, né, eu entendo que ela sempre começa pelo topo. Sim. Agora, se a gente faz uma cultura forçada, começando dos gerentes para baixo, a gente não vai ter uma cultura sólida. Por quê? Porque vai ter interrupções em cima. Então acaba aí entrando em conflito muitas vezes, porque em cima pensa de uma forma e os gerentes já estão em outra forma. E a flexibilidade, Cecília, eu vejo assim, é diferente quando você entra numa sala de reuniões onde você só tem técnicos, né? Que você vai falar com os técnicos de uma outra forma, de uma outra linguagem que seja clara para eles, para evitar o retrabalho. Sim. Gente, eu preciso disso, por que isso? E hoje as pessoas perguntam muito, tá? Diferente do meu tempo lá, que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Hoje eles perguntam muito, por que você está me perguntando sobre esse gráfico, sobre esse número? Então eles querem saber para contribuir. Porque você quer saber, né? Eles querem contribuir. Então o que acontece? Esses gestores, eles têm que saber como lidar com esse público, depois pegar a informação e de uma linguagem diferente, em uma comunicação diferente, eles voltam lá para o board da empresa, para a diretoria da empresa, para passar aquilo que foi solicitado. Por quê? Aqui é uma outra linguagem. Sim. Aqui é totalmente diferente. Aqui eles não têm tempo para gente prolixa. Eles não querem ficar dando volta. E eu vi muitas vezes diretores falar, fala, pode pular esse slide aí que eu já sei, vamos lá na frente. Por quê? Porque eles já sabem. Eu falo, não, vamos lá, aonde você quer chegar? Vamos lá na frente. Então, eles têm que ser muito objetivo para falar, é isso, vender o projeto e conseguiu sim. Se não conseguiu sim, para voltar, é muito mais longo o caminho. Então, com certeza, a flexibilidade, eles têm que perceber. Agora, por que não percebe? Eu acho que muitos dos gestores ainda, eles são bastante rígidos naquela forma de gestão. Como eu disse, eles hoje têm aquele formato deles, de gestão, mas eles não são flexíveis a mudar isso daí. Sabe que eu acredito, Maurício, eu estudo uma linha de desenvolvimento da consciência humana. Como ela se desenvolve ao longo da nossa vida.
Eu não sei se você já leu algo do Richard Barrett. Não. Eu sou apaixonada pela... Richard Barrett. Ele fala sobre essa evolução humana. Sim. E ele fala que a nossa consciência, ao longo da vida, ela se desenvolve em forma de ampulheta. Não é uma linha assim, é uma ampulheta. Então, que na primeira etapa da vida, e aí ele coloca até mais ou menos os 35 anos, nós, seres humanos, nós vivemos para responder aos medos do ego. Então, que o ego é algo necessário, porque o ego me faz sair, executar, realizar, querer, conquistar. Só que o ego, ele traz 3 medos básicos. É o medo de não sobreviver, que gera uma necessidade excessiva de controle. Sim. O medo de não ser reconhecido, que faz com que a pessoa ela precise ser reconhecida de uma maneira muito acentuada. Sim. E o medo de não pertencer, de não fazer parte. E aí, ele fala que até os 35 anos, e que depois no miolinho da ampulheta, vem a etapa onde nós todos começamos a entrar em contato com quem a gente é, com o nosso papel no mundo. Então, quem eu sou, os meus talentos, minhas habilidades, o que eu vim fazer nesse mundo, o que eu tenho para agregar, quais são os meus diferenciais. E depois, que não é assim, uma etapa só. Não, é um curso que uma pessoa faz, é uma mentoria, é uma terapia, é um livro que ela lê, é uma conversa que tem com um amigo, ao longo da vida. Em formato de espiral, vai se abrindo a segunda parte da ampulheta, onde nós começamos a deixar de reagir aos medos do ego e passamos a nos nortear pela alma. Então, a alma, ela tem a ver com o outro. Então, falando dos líderes em grandes cargos de liderança, talvez ainda alguns, eles ainda não tenham feito essa travessia, porque na minha experiência, e um dia eu pretendo encontrar o Richard Barrett para perguntar para ele o que ele acredita, na minha experiência eu conheço jovens de 22 anos que já estão na travessia. E eu conheço, assim como eu conheço pessoas de 60, 70 anos que não começaram a travessia ainda. Então, continuam tendo comportamentos reativos. Então, para complementar o que você disse, essa alta liderança, ela precisa se abrir para isso, para o conhecimento de si mesmo e para entender os medos que carregam, porque todos nós carregamos medos. Sim. O meu medo principal do ego é o medo de não sobreviver. Então, eu sou uma pessoa que, se me deixar no automático, eu sou bastante controladora. Então, eu gosto de ter o mundo todo ali ao meu redor, funcionando do meu jeito. Entendi. Então, você imagina um líder em alta liderança, ainda com medo, respondendo aos medos do ego, fazendo gestão de uma gigante área, querendo controlar tudo. É por isso que hoje tem muitos gestores que estão sendo resistentes ao home office. O que acontece? Porque não tem controle. Exatamente. Tem gestor que fez mentoria comigo e falou, mas Maurício, antes estava dando certo na pandemia e agora não está mais. Por que não está dando mais certo? Eu falei, olha, o que está acontecendo é o seguinte, na época da pandemia, a porta estava fechada. A gente não podia ir no mercado, não podia ir na academia, não podia ir no cinema, não podia ir a lugar nenhum. E agora, a porta está aberta. Então, o que acontece? Aquele lá atrás, na pandemia, quando você chamava, ele estava 100% disponível. Sim. Porque ele estava lá querendo fazer alguma coisa, porque não tinha mais nada para fazer. Agora, não. Então, por isso que você está sentindo a diferença lá de trás. Não, mas eu tenho que trazer todo o meu time para trabalhar comigo. E aí, entrando de novo na confiança. Exatamente. Né? Porque eu preciso estar 100% olhando o meu time aqui do lado. E se eu sou, por exemplo, um gestor que tem um time nacional ou global? Como que eu vou fazer? Então, eu não posso ser um global ou um nacional. Tem uma pessoa aqui, uma pessoa em Belo Horizonte, uma pessoa em Recife, uma pessoa no Rio de Janeiro.
porque eu quero todo mundo aqui comigo. Não. Eu acho que tem formas de você criar confiança através da comunicação. Claro que você não está vendo que hora que ele vai estar fazendo aquilo que você pediu. Mas o importante é saber que você pediu, que ele entendeu, que tem o prazo e que ele vai cumprir. Exato. É isso. Se ele vai fazer de manhã ou se vai fazer à tarde, eu acho que para isso que existe aí uma liberdade da pessoa escolher em que hora que ele vai fazer. Cumprindo o prazo, entregando, eu acho que esse que é o diferencial das pessoas. Tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à tarde, então fique à vontade, né? Eu acredito muito que essa questão do medo, Maurício, ela acaba gerando esse clima de desconfiança, essa falta de confiança. Por quê? O líder que ele já venceu o medo, não vou falar que ele não tem medo, porque todos nós temos, né? Todos nós, em algum grau ou outro, vamos ter algum medo do ego. Ou vai ser uma pessoa mais controladora, ou vai ser uma pessoa que tem mais a necessidade de ouvir que ela é boa, que ela fez bem, né? Que ela está no caminho certo. Mas todos nós temos. Então, quando o líder vai se libertando, ele vai se compreendendo e passando a agir mais na colaboração, ele escuta mais. Ele não é só escuta, ele não só para escutar, mas ele valoriza o que o outro tem. Ele não tem medo de compartilhar, porque ele não me importo se eu compartilhar isso te beneficiar e você explodir na sua carreira, tá tudo bem. Tá tudo bem para mim, porque eu já não tenho mais essa necessidade de você ser melhor que você. Isso. Né? É o ego. Então, é o medo do ego. É o ego. Esse líder que ele tá na alma, né, que ele tá vivendo livre desse medo, ele aglutina pessoas, ele é capaz de falar assim, a sua ideia nesse ponto é melhor que a minha. E essa questão dessas relações, quando esse líder ele tem abertura, é a principal, eu acredito que é a principal ingrediente da confiança. A transparência, ele é transparente, ele é aberto. Sim. O mercado ainda não mostra muito desses líderes. Mostra. Mas alguns ainda com a resistência. Mas é muito melhor trabalhar com esse tipo de líder que você comentou, onde ele já tem a confiança dele. É a confiança nele, né, que vem para fora. Ele exatamente. fala, eu não preciso mais mostrar nada para ninguém. Agora eu quero que o meu time cresça, porque eu quero desenvolver uma pessoa, inclusive para ser um sucessor. Para ficar no meu lugar. Ele desenvolve sucessores muito bem. Para ficar... Sem medo, né? E outros não, falam, eu não vou ensinar, porque senão vão colocar ele no meu lugar e eu tô fora. Né? E o que eu tenho percebido também, eu tenho atendido algumas empresas de pequeno e médio porte, nas questões de recursos humanos. E é muito bacana, Cecília, que essas empresas pequenas estão se preocupando em fazer a maturidade organizacional. O que é? Fazer uma avaliação de desempenho, de que forma? Correta, dando feedback correto. Por quê? Porque eu quero que o meu colaborador entenda aonde ele está bom e aonde ele não está e precisa de melhoria. Para quê? Para me dar ali depois um vínculo de treinamento para eu capacitar essas pessoas para evitar o quê? Evitar o turnover. Eu tenho trabalhado um cliente que é exatamente isso que eu acabei de te falar. E olha que bacana, empresa menor, pequena, que está fazendo isso. E empresas grandes que a gente vê que diz ter tudo muito elaborado, não, eu tenho avaliação de desempenho, está tudo muito bonito, mas você vai ver depois, o feedback, ele não existe, ou existe parcialmente. Alguns dão, outros não dão de forma correta. Não é? Porque tem muito medo também de dar o feedback. É isso que eu ia falar. Porque e se você fica inimigo meu? Isso, porque tem medo. Então, porque tem medo de dar o feedback. Ninguém gosta da conversa difícil. Só que para você ter a conversa difícil, você tem que ter prova, maturidade, argumento e saber como você vai falar. Exatamente. Não pode ser, olha, eu escutei no corredor que falaram isso de você, assim, não, isso não vai dar certo. Contra fato não tem argumento. É isso aqui, isso daqui. E mais, no final, eu acho que o melhor que o gestor tem a fazer é não só falar, mas estender a mão
e falar, o que eu posso te ajudar? Uhum. Vamos montar um plano nós dois juntos? E a gente cobrir esse gap seu? E a gente conversar toda semana e ver o que a gente pode fazer? Eu acho que isso que é o bacana. Eu já tive gestor assim, como também já tive do outro lado. Sim. E é muito diferente a conversa. Você com o gestor, você trabalha preso. Sabe aquele que você entra no departamento, você faz assim, se fecha. Uhum. E aquele outro gestor que você trabalha como, sabe, aquela coisa assim à vontade, livre, vai fazendo as suas coisas no dia a dia. O dia acaba, você fala, pô, acabou, você vai, pede opinião, dá opinião. Tem até saudade do líder no final de semana. Dá opinião, é muito bacana trabalhar com líder assim. Mas infelizmente alguns se fecham por medo de perder o lugar, e deveria ser o contrário, né? Eu acho que não pegar o ego, né? Pegar o holofote por em cima de você, mas pegar o seu time e mostrar. Porque quando um time dá resultado, mostra união, mostra competência, capacidade, claro que tem um gestor que está por trás. Sim. E que está fazendo o time rodar daquele jeito. Né? Aí vem um outro que não tem esse feeling ou não tem essa comunicação com as pessoas, o time não vai andar da mesma forma. Muito pelo contrário. Pode ser que aí começa atrito entre eles. Aí começam a já não falar mais, de participar das reuniões, que foi aquilo que a gente falou. Sim. Então, a liderança hoje em dia eu vejo como um ponto fundamental nas organizações, tanto na escuta quanto na comunicação. Você sabe que eu tenho um cliente que, para mim, ele é um exemplo disso. E eu sempre achei, assim, ele tem a equipe dele, ele é um diretor, ele tem a equipe dele na mão, assim. Todo mundo gosta, todo mundo contribui, todo mundo trabalha, todo mundo fica até tarde quando precisa. E ele me surpreendeu uma vez, a gente fez um trabalho uma mentoria de oratória e comunicação executiva. E aí, numa das apresentações que ele ia fazer, ele falou para mim, Cecília, você pode vir fazer o trabalho que ele fazia no meu escritório, né? A gente pode marcar essa sessão aqui na empresa? Uhum. Aí eu falei, podemos. Ele, você aproveita, conhece tudo aqui. E eu amo empresa, eu amo produção. Eu também. Eu considero a produção. Eu amo produção, eu adoro conhecer. Daí eu fui. Cheguei lá, Maurício, eu achei que ele fosse me receber numa sala, íamos estar só nós dois, e ele ia se apresentar, eu ia dar feedback da apresentação dele, de como ele estava se portando, gesto, voz, movimentação, construção de slide. A hora que eu entro na sala, está todo o time dele. Para ele treinar a apresentação na frente de todos eles, para que eles pudessem, veja bem, dar inputs para ele ser melhor, para que a apresentação ficasse melhor, porque aquela apresentação que ele ia fazer era da área, para uma pessoa muito relevante na empresa que vinha de fora do país. Que bacana. Ele falou, então eu quero que todo mundo possa me ajudar nas coisas que eu posso melhorar. E isso para mim, assim, foi porque assim, ele estava extremamente vulnerável. Aí eu falei para ele, eu posso falar? Sempre eu falava, eu posso falar? Ele falava assim para mim, Cecília, abertíssimo, abertíssimo. E assim, feedbacks que para um outro líder poderia se sentir constrangido, assim, você pode articular melhor o som, falar, você está falando aqui, você pode mexer mais a boca para falar, você pode usar esse argumento. Totalmente vulnerável. Mas o nível dele era uma maturidade muito alta para chegar nesse nível aí de confiança. De confiança. De confiança nele. E aí você vê como tudo na empresa, na área dele, funciona bem. Porque o time participa. E assim, as pessoas dão o sangue pela área, pela área ali que eu conheço, né? Pelo negócio que ele toca. Ele são muito engajados, muito engajados. Ele conseguiu inspirar o time. Né? Ele é uma pessoa, pelo que eu vi, uma pessoa humilde. Né, que não se incomodaria se desse um feedback para ele melhorar, porque ele queria isso,
né? E Exato. o time também queria agregar. Ele ia ser Exato. uma pessoa melhor, porque Uhum. afinal de contas estava representando a área. Né? Isso faz com que o time seja muito E dando fortalecido. oportunidade para eles aprenderem, né? Porque enquanto É. ele está se desenvolvendo na frente dos outros, os outros estão vendo e vão aprender também. Uma vez eu fiz uma coisa de liderança também e apareceu o tema comunicação. O que eu fiz? Na época de avaliação de desempenho, eu chamei o meu time numa sala, né, até se o pessoal ver aí, eles vão lembrar. E eu falei, bom, hoje chegou o dia que vocês esperavam. Aí eles falaram, o que foi? Eu falei, vocês vão me avaliar. Né? Aí eu falei, eles olharam assim, assustados, mas cheguei e falei, calma, vamos fazer o seguinte, eu vou montar um Excel aqui e vou montar 2 colunas. Uma, o que eu faço bem, e a outra, o que eu posso melhorar. Vocês vão dizer o que eu faço bem, Na o que eu frente posso de melhorar. todo mundo? Não, entre eles. Eu saí para eles ficarem à vontade. Que legal. Aí eu falei, só que não vale uma informação isolada, solitária. Tem que ser o conjunto. Porque quando eu for ler, eu vou entender que foi o time. E não ficar imaginando, foi aquela pessoa ou foi aquela outra. Tá bom, tá bom. Quando vocês terminarem, vocês peguem esse pendrive, deixem na mesa. Alguém, que eu não vou escolher quem, vai gravar e me entrega. Eu vou ver, vou chamar uma reunião com vocês, caso eu não entenda alguma coisa, e vou montar um plano de ação daquilo que vocês acham que eu tenho que melhorar. Legal. Foi muito bacana. Eu fiz 2 ou 3 vezes isso, né? E veio o tema de comunicação, que às vezes eu sou uma pessoa muito autêntica, Cecília. Então, o que acontece? Às vezes eu falo e o pessoal acha que eu fui duro. Por quê? Porque eu sou autêntico. Né? Então, eles falaram isso daí pra mim. Falaram, Maurício, às vezes você não pode entrar da forma como você entra, porque pessoas que não te conhecem vão achar que você tá sendo ríspido. Sim. Falei, tá vendo? Uma oportunidade de melhoria. Eles E isso é ensinaram. uma coisa que traz também muita confiança. Por quê? Sim. Na medida em que você se coloca perante o outro, uma pessoa que também pode crescer, se desenvolver Isso. e que conta com o olhar deles, Sim. é um vínculo de confiança muito grande. Né? Foi um vínculo de exemplo confiança. que é muito Foi bom. uma coisa que eu fiz. Teve gestores, depois que eu comentei que eu tinha feito isso, e nunca ninguém tinha feito, ou eles falaram que nunca ninguém tinha feito, e foi uma experiência muito bacana para mim. Fiz em 2 empresas isso, deu Muito super certo. legal. Eu fiz aqui na hora que eu estava preparando o episódio, o que uma organização, o que a confiança pode abrir de portas, que faz com que uma organização ela cresça ainda mais com a confiança entre líder e liderado e todas as pessoas. Então, a confiança para perguntar. Eu tenho um ambiente que eu confio no que eu possa. Eu tenho confiança para ter dúvida e perguntar. Sim. A confiança para discordar, mesmo você sendo meu líder. Sim. E aquele líder que eu falei, olha que interessante, ele tem um perfil autoritário. Só que ele flexibilizou o comportamento dele. Né? Foi bom que ele percebeu isso. Mas Não, ele já chegou para mim meio flexível. Foi excelente. Foi excelente. Querendo mudar, tá vendo? Exatamente. Muito bom. E ele super aberto a receber feedback. Foi muito interessante o trabalho. Confiança para aprender. Confiança, né? Ter um ambiente onde eu possa errar e aprender. Sim. Receber um feedback e buscar fazer melhor. Isso. Confiança para expor a fragilidade e confiança para construir junto. Perfeito. Imagina uma empresa que tenha um líder que propicie isso. É o melhor dos mundos. E o resultado que uma empresa, na medida em que a cultura dela for essa, o que ela não alcança de resultados. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Por quê? Porque as pessoas,
elas geram uma confiança entre as outras e elas não precisam ficar se preocupando se alguém vai me atacar por trás. Ela tem que dar o foco única e exclusivamente naquilo que ela está desenvolvendo. Sim. Sem ficar se preocupando com conversa de corredores ou boato, ou qualquer coisa nesse sentido. Perde que muito incomoda. Tempo. Incomoda e perde tempo, né? Então, se você tem um foco ali no trabalho e não tem que se preocupar porque a cultura é uma cultura, vamos dizer assim, honesta, então é muito mais gostoso, muito mais tranquilo de você trabalhar. E aí, então, os líderes, né? O que eles fazem? Líder escuta, responde, acolhe, direciona, corrige com educação e respeito e conduz em situações de pressão, como você trouxe o exemplo do sindicato, que eu achei fantástico. Sim. Né? Muito bom. Esse tema a gente poderia ficar falando dele o dia inteiro, a noite inteira, porque é vasto, é importante. Quanto mais eu circulo nas empresas, mais eu percebo o que as pesquisas já dizem. O maior gargalo das empresas é a comunicação. E que envolve muito a maturidade, como você traz, né? Sim. Ontem eu participei de uma palestra, né, onde era uma palestra mais para... Foi na escola lá onde o meu filho estuda e era mais direcionada para os pais, né, mais com relação a conteúdo de internet, como que quem ensina, né, as coisas na internet para as crianças, para os filhos e tal. Então, em um determinado momento, a pessoa que estava passando para nós as informações, a palestrante, ela falou que as crianças, né, no caso o meu filho lá que tem 5 anos, ele tem hoje uma pessoa de referência, que sou eu, né, e a Juliana, que é minha esposa, mas que quando ele chegar na adolescência, ele já vai ter visto outras coisas, por isso que é importante controlar o que eles veem, com o que eles falam, porque dali eles vão pegar outras referências que vai de repente deixar de ser o pai e a mãe, e assim eles vão chegar no ambiente de trabalho. Né, depois eu tive até uma participação lá comentando isso, que enquanto ela falava direcionando para os pais, eu como RH estava pensando no ambiente de trabalho, e eu falei para ela que tinha tudo a ver, porque lá na frente, quando esse de 5, 6 anos passa por adolescência, pegou a referência e tal, depois lá no ambiente de trabalho, ele vai querer outra referência, que é o gestor. Que é o líder. Agora, será que ele vai ter aquela pessoa que está acima dele como referência? Se não tiver, Cecília, ele vai se frustrar e vai acabar saindo. E é isso que ou vai causar confusão. É isso que está acontecendo nas organizações. Então você vê que é bacana que vem as coisas desde lá de trás, né, e vai subindo ali até chegar no mundo corporativo aí com relação à confiança e ter uma pessoa de referência, onde confia. Exemplo que você deu, que chamou todo mundo. Pô, isso daí é um exemplo de confiança que... Muito legal, né? Porque todo mundo pode sair depois do corredor e falar, não, olha, aconteceu isso, o cara não sabe fazer aquilo, não fez aquilo. Então foi muito legal. Foi um ponto, assim, dele, uma jogada, assim, muito... Se alguém ali não confiava nele... Passou a confiar na hora, né? Trouxe na hora. Trouxe na hora. Então, a gente pode dizer que o desenvolvimento organizacional, ele não... Vamos dizer assim, o desenvolvimento organizacional, ele não acontece se ele não passa pelo desenvolvimento das relações humanas dentro do ambiente organizacional. Dentro do ambiente organizacional. Por isso que falam que aí, não, a IA vai substituir tudo, não vai ter mais área. Não, a IA, ela está só acelerando o processo. Depois, as pessoas vão ter que interpretar e fazer aquilo que tiver que fazer. Então, eles vão trabalhar juntos, a IA e as pessoas. Muito bom. Então, não tem isso de um vai tirar o outro. Não existe isso daí. Vai só acelerar. E acelera mesmo, né? Sim. Aquilo que a gente antes pesquisava na biblioteca da prefeitura da cidade, agora você puxa ali, em 2 segundos já está na sua frente. Sim. Acelerou. Eu acho maravilhoso. Desde que a gente saiba usar, saiba se comunicar isso. Em cima de todas essas informações que vêm. Isso aí. Vale muito e a agora, comunicação, que é um dos valores principais, e IA também, a IA está sendo um fator preponderante agora para excluir profissionais de processo seletivo. Ou seja, se você tem 3 pessoas fortes ali com perfil e um deles
já sabe trabalhar com IA, etc., vão escolher esse. Nossa. Olha onde nós já estamos. Incrível. Já estamos lá na frente já. Exato. E Maurício, para a gente finalizar nosso bate-papo, deixa uma mensagem, assim, se você for deixar uma mensagem, pode ser ou para o líder, vamos falar para o líder, que é a maioria da nossa audiência aqui, porque até um gestor de recursos humanos, um gestor de empresa, ele é um líder. Qual é a sua mensagem? Se você pudesse deixar uma mensagem única. A mais importante que você tem. Tá. Qual é a mensagem que você deixa? Aqui eu vou falar direto para ali, para eles. Então, a mensagem que eu deixaria para vocês, gestores, ou qualquer pessoa profissional que ainda quer chegar no nível de gestão, no nível de liderança, é exatamente isso. As pessoas, elas são diferentes. Então, não adianta a gente ter o mesmo nível, o mesmo grau de comunicação para todas elas. Então, hoje, o conselho, a sugestão que eu dou para vocês que são gestores, é exatamente isso. É você perceber o ambiente que você está, perceber o perfil daquele colaborador que você tem e trabalhar a sua comunicação, que você é o gestor, da melhor forma possível para aquele colaborador entender melhor você, ou para uma reunião de diretoria para entenderem melhor você, e não tenha medo de se expor, porque é isso que faz você ganhar credibilidade, e ganhando credibilidade você vai conseguir chegar mais longe e atingir os seus objetivos. É assim que eu penso. Muito bom, muito bom. E me conta uma coisa, Maurício, como que as pessoas te acessam, se elas quiserem falar com você? Ah, legal. Eu sou uma pessoa assim muito ativa no LinkedIn, tá? Eu tô lá toda hora, então Maurício.Mencarini, eu tô lá, pode falar comigo, eu tenho bastante contato, muita gente me procura. Vou deixar seu LinkedIn aqui. Tá, muita gente procura para falar inclusive sobre etarismo, que é um tema que eu coloco bastante em pauta lá também. Podem me mandar mensagem no direct message ali no LinkedIn, podem me mandar mensagem no meu e-mail também, que é o meu nome, Mauricio@mencarini.com.br, ou podem também me chamar no meu telefone 11 99100 9406. Eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês, seja para um bate-papo, seja para um desconforto que vocês tenham, seja para perguntar alguma coisa da minha consultoria. Vai ser um prazer conversar com vocês, e é uma área que eu gosto muito. E se vocês perguntassem, se você não fosse de RH, qual área que você escolheria para trabalhar? Eu ia falar que era RH. Que bom. Tá bom. Você tem muito perfil mesmo, muito de pessoas. Legal. Muito gostoso conversar com você. Agradeço. A gente não se conhecia, nós nos conhecemos pessoalmente hoje. Foi. Um prazer, viu, Maurício? Agradeço mais uma vez, Cecília, o nosso bate-papo aqui, o seu convite. A gente está falando de um tema assim muito importante, né? A comunicação. A gente falou muito aqui sobre comunicação corporativa, né? Mas isso vale também para a universidade, que é muito importante, as pessoas terem lá, respeitarem os colegas da universidade, qualquer sociedade que você tenha, qualquer grupo que você tenha, independente da diversidade e inclusão que você tenha nesse grupo também, eu acho que a comunicação você tem que estar percebendo o que você pode, o que você não pode, e se amoldando ali, flexível, para não estar aí machucando, ofendendo e sair bem em todas as ondas que você estiver surfando. Muito bom. Tá bom. Muito obrigada por ter vindo, pelo seu tempo, pela nossa conversa. Quero agradecer também, antes de finalizar, ao Estúdio 7, que é o patrocinador desse episódio, responsável pelos meus cabelos. Érica, meninas, são excelentes. Muito obrigada por todo o carinho com que sempre me recebem. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários, seja para mim ou seja para o Maurício. Nós teremos o prazer de responder, e compartilhe esse episódio com todos os líderes, todos os gestores de RH que vocês conhecem, porque quando nós evoluímos a maturidade de líderes, a mentalidade de pessoas, nós evoluímos a sociedade. Nos vemos aqui em um próximo episódio, porque comunicar com segurança e clareza é liderar.